dele até o dia de hoje, os benefícios, os potenciais inconvenientes, quando ele não é estruturado de uma forma adequada, o comparativo entre a auditoria tradicional e o Control Software Assessment, e o passo a passo para a implementação. Aqui, o passo a passo para a implementação, pode desligar aqui na frente? Dá para ver aí? Tá. O passo a passo ele é um passo básico. Eu considero ele como uma ferramenta simples de auditoria, porém, ela, quando é implantada, ela é extremamente complexa, porque ela depende de pessoas. Fazendo um overview, um resumo bem geral do que é o Control Software Assessment, ele é um processo de auditoria que a equipe interna da empresa acaba fazendo, não auditoria interna, especializada. É feito por uma camada geral, pelo staff da empresa. E quando a gente fala em staff da empresa, a gente não está falando de pessoas especializadas no processo de auditoria. Então isso torna extremamente difícil de implantar. Porém, não é impossível a implantação dele. O IAA, que é o Instituto de Auditores Internos, ele define como um processo através do qual a eficácia e eficiência dos processos são testados, a fim do quê? De garantir uma segurança razoável. Tá? Não vai garantir 100%, mas uma segurança razoável que os controles da empresa estejam sendo bem tratados. Eu defino de outra forma, tá? Essa é a definição do IAA. Eu defino como uma ferramenta onde os empregados da empresa são treinados para identificar e avaliar riscos e propor soluções para mitigá-los. Risco sempre vai ter. Agora, você está treinando a sua equipe para identificar riscos. Isso é muito bom porque você ganha uma dinâmica, porque o dono do processo está avaliando o risco. Muitas vezes o auditor não consegue ter noção do risco que ele está tratando. Às vezes é uma operação desconhecida para o auditor, ele acaba deixando passar batido alguns controles. Tá? O autoavaliação e controle, a história dele começa em 1987, numa empresa no Canadá, onde um auditor chamado Bruce McQueen, ele tinha algumas demandas de mercado. Primeiro que o mercado de petróleo ele é autorregulado. Ele tinha uma demanda do mercado, onde o mercado pedia que a empresa onde ele trabalhava reportasse, fizesse anualmente um reporte junto com as demonstrações financeiras, isso já em 1987, só para a área de petróleo, onde a administração da empresa deveria falar qual que eram os procedimentos de controle para a divulgação dos relatórios financeiros no mercado. Isso em 1987. Por que se tornou obrigatório em 1987? Essa empresa onde ele trabalhava passou por um escândalo financeiro. Ficou denominado esse escândalo como Watergate. Isso na matriz nos Estados Unidos. Essa empresa, além dessa demanda de mercado, da fraude e da própria avaliação, desculpa, eu me perdi, da própria avaliação do mercado, eles também passaram a enfrentar um problema com a auditoria externa, que tinha dificuldade em entender como era feita a mensuração dos estoques de petróleo. Então ele tinha 3 problemas e resolveu com uma ferramenta simples. Eu vou treinar a minha equipe para poder avaliar. Eu vou fazer o papel da auditoria, só que dentro da minha casa. Mas isso tem um risco. O risco qual que é? Independência. É a sua equipe que está fazendo e ela que está avaliando. Por isso ele mesmo falou, opa, eu vou fazer esse processo, vou mapear, vou deixar tudo bonitinho, e a auditoria externa vem e avalia se os controles que eu estou fazendo estão corretos. Então o princípio da autoavaliação e controle é que você pode fazer todo o controle, mas você nunca vai ser independente. Sempre vai precisar de um auditor que vai vir e validar se o controle que você está fazendo está correto. O auditor pode ser, no caso de empresas reguladas para SOX, ele tem que ser um auditor externo. Ele tem que certificar se o processo está certo, de autoavaliação. E no caso de empresas que não sejam SOX, aí fica a demanda ou da auditoria interna ou da área de controles, isso é definido dentro de cada empresa. Entramos num princípio, existem empresas que precisam dessa ferramenta, que são reguladas, e empresas que não necessitam, mas aplicam por uma prática de mercado. No meu entendimento, é uma boa prática de mercado. A gente
Não sei se vocês lembram das 3 linhas de defesa. A gerencial, depois vem as áreas de controle e a auditoria. A Control Self-Assessment melhora as 3. Melhora tanto o gerencial, que passa a ser responsável pelo controle, a área de controle, que identifica os potenciais riscos mais fácil, e a área de auditoria, que tem o foco nos riscos de maior demanda para a empresa. Tá? Em 1991, um homem chamado Robert Maxwell foi encontrado morto, flutuando no Oceano Atlântico. Ele era dono de um editorial no Reino Unido, gigantesco. Bilhões de libras valia o editorial. Após sua morte, foi identificado que Robert Maxwell ele desviava recursos do fundo de pensão para suas contas particulares. Isso causou um estresse muito grande no mercado da União Europeia. E não só esse escândalo, mas esse foi o maior escândalo de 1991. Ele fez, virou o cenário do Reino Unido. Muitas empresas começaram a quebrar por conta de escândalos parecidos com esse. Eles começaram uma auditoria nas empresas de Maxwell e descobriram também que Maxwell tinha um império que estava comprometido com dívidas bancárias, ou seja, um problema de governança. Ele pegava empréstimo com o banco e, para ocultar que ele precisava de mais empréstimo para cobrir a dívida dele, ele tirava isso do balanço e apresentava para outro banco como se não tivesse uma primeira dívida. Isso fez com que a bolha viesse a estourar em 1991. Levou várias empresas, como a empresa era muito grande, levou várias empresas à falência no Reino Unido. Isso fez com que o governo do Reino Unido, em 1992, viesse a criar um comitê para analisar a governança corporativa das empresas do Reino Unido. Para presidir esse comitê, eles chamaram um homem chamado Adrian Cadbury. No ano de 1992 mesmo, Cadbury apresentou um relatório que ficou conhecido como Financial Control Report Cadbury, onde ele fazia diversas recomendações. Vamos focar numa, que é o nosso assunto hoje. No artigo 4.5 desse relatório, ele fala sobre a governança corporativa e a necessidade das empresas no Reino Unido adotarem um processo de autoavaliação. Ele cita autoavaliação e ele recomenda também que, antes das empresas fazerem um report financeiro no final do ano, que os sócios das empresas e os administradores sejam responsáveis e obrigados a assinar o balanço e a área de controle. Lembrando que isso só são recomendações em 1992. Porém, isso, posteriormente, veio a ser adotado pelo mercado, como uma prática de mercado. No ano de 2000, a Comissão Europeia recomenda para todos os órgãos da União que passem a adotar o Control Self-Assessment como prática dentro dos órgãos da União. O primeiro departamento a implantar o Control Self-Assessment foi o órgão de orçamento, Orçamento Geral da União, da Comissão Europeia. É o maior órgão dentro da União Europeia e ele serviu de base e como referência para as outras áreas da União também implementarem. Um ano depois, já em 2001, todos ainda estavam chocados com o 11 de setembro, o atentado terrorista nas Torres Gêmeas lá, que aconteceu em setembro, e em dezembro, um escândalo financeiro gigantesco acertou os Estados Unidos de cheio. Foi o primeiro conhecido, porém junto com ele outros vieram, onde uma empresa sozinha, com faturamento de 111 bilhões de dólares por ano, com 21 mil funcionários, veio à falência no prazo de 15 dias. O valor dela de mercado era de 86 bilhões e no prazo de 15 dias não valia nada, zero. Problema de confiança. Essa empresa se juntou a auditores externos, empresas de consultoria, bancos e alguns fornecedores para modificar os balanços e a apresentação para o mercado. A modificação foi de 25 bilhões. Perto do valor da companhia não era nada. O problema foi a confiança e a desconfiança que isso gerou no mercado. Essa empresa, ou melhor, esse caso, ficou conhecido como caso Enron. Em resposta a a Parmalat, Arthur Andersen, casos que vieram a estourar posterior a isso,
o Congresso americano precisava dar uma resposta para o mercado. E essa resposta tinha que ser rápida, porque a bolsa não parava de cair. No ano de 2002, exatamente um ano, foi em julho, em 2002, o Congresso americano aprova uma lei feita pelos congressistas Paul Sarbanes e Michael Oxley. E essa lei, ela modifica um pouco o cenário dos Estados Unidos. Ela ficou conhecida como Lei Sarbanes-Oxley, e ela pede a responsabilização dos administradores da empresa pelos controles internos, passa a responsabilizá-los civil e criminalmente por atos cometidos através dos balanços, e torna a estrutura mais robusta nos Estados Unidos. A Sarbanes fala também sobre corrupção, antiterrorismo, que no 11 de setembro foi identificado que parte dos recursos que financiaram aquela tragédia vieram de dentro do próprio Estados Unidos, com desvio de recursos. E, para nós, ela ficou mais conhecida também como SOX. Tá? A evolução, aqui entra a parte de Control Self-Assessment. Como foi obrigado as empresas a adotarem controles mais fortes e os auditores passaram a ser responsáveis por assinar o relatório de controles internos, o que aconteceu com o honorário da auditoria? Subiu. Eles precisavam achar um jeito de abaixar esses honorários, porque faltava auditor no mercado e eles precisavam mapear todas as empresas. Foi nessa hora que entrou a história do Control Self-Assessment. Já era uma técnica conhecida do mercado, porém não muito utilizada. Aqui ela ganha força. Isso tem um gráfico que mostra, final de 2014, o boom que ela dá pela procura de Control Self-Assessment no mercado. E ela se estende até no final de 2007 aqui, que foi onde a lei foi finalmente implementada. A partir de 2007, nenhuma empresa poderia negociar na SEC sem que tivesse a certificação SOX. Ela demorou de 2002 até 2007 para se consolidar no mercado. Aqui no meio, ela passou por várias modificações. Uma delas era uma pesquisa que era feita internamente da empresa, onde os funcionários tinham que expor de forma oculta isso, se eles tinham algum problema em responder os questionários. Por quê? Poderia estar coagido a não responder por problema de chefia, algum processo poderia. Então essa técnica de perguntar aos funcionários se eles têm algum problema em responder é muito utilizada hoje ainda. Tem empresa que você não consegue aplicar o Control Self-Assessment simplesmente porque a gerência não deixa. Apesar da diretoria ter aceitado que essa seria uma ferramenta boa. Mas a gerência não deixa, ela intimida os funcionários. Então isso tem que ser tratado quando a gente for implementar. Aqui eu dou um zoom aqui, você vê que teve uma grande demanda e depois começa a cair. Mas isso é o nivelamento do mercado. Todas as empresas já adaptaram, mas continuam procurando. Porém, tem um caso específico. Em julho de 2013, volta a subir a demanda aqui. E essa demanda que volta aqui é pelo Brasil já, na linha de corrupção. Ela já dá um up de novo em Control Self-Assessment, onde, novamente, no Brasil os honorários das auditorias passam a ser muito caros e eles precisam implementar ferramentas contínuas. E você pode pedir para um auditor vir mapear a sua empresa e monitorar a empresa inteira, mas isso vai sair muito caro. A auditoria interna ela tem que ser muito grande para garantir os controles que a própria legislação brasileira permite, ou pede. Tá? Então essa demanda aqui, ela vem do próprio mercado financeiro. Aqui na reunião de hoje a gente vai voltar o Control Self-Assessment para empresas que usam a SOX. E Control Self-Assessment não serve só para a área de auditoria, mas ele serve também para compliance, para a área de própria TI, que é na governança, o departamento de governança. Ela pode ser encaixada em vários departamentos. Tá? Benefícios da autoavaliação de controle. Basicamente, para a organização são 3. Eu melhoro meus processos de controle, já que eu treino minhas equipes. Eu treino minhas equipes para quê? Para identificar controles e para identificar riscos. Para a auditoria, eu tenho maior capacidade de testar controle soft. Alguém sabe o que é um controle soft?
Controle, vou começar pelo hard. A auditoria, geralmente a externa e a interna, ela tem a opção, e é mais fácil para elas testarem controles hards. São os controles que eu consigo tocar, como formulários, relatórios, controles de entrada e saída, algo físico. A auditoria testa os controles internos da empresa. O controle soft, ele já envolve moral do funcionário, ética do funcionário, coisa que numa auditoria normal você não consegue testar. Aqui eu dou um exemplo. Como que eu testo um controle soft? Você, ao aplicar um questionário, você pode direcionar para uma área uma pergunta que você já sabe a resposta. Por base do seu banco de dados, você já sabe a resposta daquela pergunta e você direciona para ver qual vai ser a reação do funcionário ao responder. Lembrando que a gente não pode julgá-lo pela resposta, porque ele pode estar respondendo a algo diferente do que você sabe por simples desconhecimento. Então, nessa hora vai a avaliação, a percepção do funcionário. Eu já consegui pegar até fraude com um controle soft. Não era um processo de SOX, mas era uma avaliação onde existia empréstimo de senha de acesso ao SAP. Esse processo ele era incentivado por um gerente, o mesmo que deveria ser responsável por não permitir o compartilhamento de senhas. Só que, como todo bom fraudador, ele pecou uma hora. A gente conseguiu pegar que o perfil que ele traçou como autorização para 2 funcionários usarem eram compartilhados entre os 2 usuários, porém, quando os 2 estavam no final do ano de férias, começou a ter aprovação daquele usuário. Como a trilha de auditoria do SAP estava ligada, a gente viu de que máquina estavam partindo as aprovações, e a gente chegou nesse cara. Isso é uma das formas de testar o software. A gente perguntou para ele se existia, via formulário, se existia compartilhamento de senhas dentro da área dele. Qual foi a resposta? Não, imagina. E ele acabou se estranhando. Tá? A estrutura da empresa que eu trabalhava, ela permitia eu mandar um funcionário por este motivo embora por justa causa. Tá? A gente não pegou a fraude nesse momento. A fraude não estava aqui, a gente não conseguiu caracterizar uma fraude neste momento, mas já permitia ele ser mandado embora, simplesmente por ter respondido não a uma resposta que ele sabia que era assim. Porém, a investigação continuou e a gente acabou caracterizando uma fraude, alguns desvios que ele tinha, ele trabalhava em conluio com os fornecedores e ela veio a se estender. Outro benefício é o papel destacado da auditoria. A auditoria é vista muito mal dentro da empresa, porque é o cara que acusa todo mundo. Estou falando de auditoria, mas isso a gente tem para compliance, para qualquer órgão de controle dentro da empresa, jurídico principalmente. Ele passa a ser o parceiro, porque ele vira um facilitador. Ele que vai ensinar as áreas e vai treinar as áreas a implementar, a garantir a ver o que é um risco e garantir qual seria o controle mais eficaz. Lembrando, a área de auditoria não pode desenhar esse processo. Quem tem que desenhar é o próprio departamento administrativo. Maior capacidade de testar itens de alto risco. Os controles de alto risco, eles podem ficar só com a auditoria e deixar o trabalho de control self-assessment ser testado pela administração. Exige uma menor capacidade técnica. Lembrando que você treinou a organização, mas eles não viraram especialistas em auditoria. E você acaba rendendo mais o valor da auditoria interna porque você foca em riscos elevados. E para as duas áreas, a moral do empregado acaba melhorando também. Tá? Agora a gente vai falar um pouco das partes ruins, do que pode dar errado no Control Self-Assessment. O que pode dar errado, vou focar em algumas, não vou falar em todas, mas principalmente custos, porque na hora de você orçar o Control Self-Assessment, o pessoal costuma orçar só o software que vai ser implantado na empresa. Porém, esse não é o custo mais alto, nem o software e nem a hora do facilitador da auditoria que está treinando. O auditor, o facilitador, que você às vezes contrata até externo, ele já está no orçamento da empresa. O que mais caro que ninguém coloca aqui, ninguém costuma colocar aqui, é as horas da equipe inteira parada. Lembra que a gente está falando de
uma implantação em massa. São centenas, às vezes, ou às vezes milhares de pessoas que estão participando desse processo. A hora dessas pessoas paradas também tem que ser contabilizada. Muitos processos costumam morrer na implantação justamente pelo treinamento das equipes. Quando você tem que parar 100 pessoas numa produção, se isso não for muito bem planejado, você tem uma perda muito grande de produtividade. Isso acontece também para a área gerencial e diretiva. Tá? Resistência à utilização é outro fator. Planejamento e treinamento inadequados. Eu tenho que planejar muito bem quanto ao processo. Eu não posso parar uma área simplesmente para falar meia dúzia de palavras. Tem que ter um treinamento forte. Falta de foco e direção também costuma ser. Principalmente na hora que você vai mapear um processo. Isso já aconteceu comigo numa implantação. A gente começou mapeando 16 processos. No final da segunda semana tinham 600 processos. Então você tem que ter um foco do que você vai mapear. Tem que saber reduzir o escopo e aumentar o que é mais necessário naquela hora para a organização. Tá? E aqui a gente já falou, intimidação por membros mais fortes, que é um item muito forte. Aí a gente tem que saber tratar. Como que a gente trata? Quando o facilitador identifica que tem um membro, geralmente é gerente, que está intimidando a parte interna da equipe, a gente fala com o superior dele e pede para afastar esse gerente ou diretor do processo de Control Self-Assessment. Faça uma avaliação ou faça um treinamento só com ele, mas tire ele da sala para a equipe poder render. Se a equipe não render, o processo ele já começa a fracassar. Lembrando, a hora que você identifica esse cara, você já tem que ver e identificar e avisar a empresa que tem algo errado dentro daquela equipe. Tá? Vamos comparar. O que é responsabilidade da auditoria tradicional e o que é da auditoria de Control Self-Assessment. Aqui vem a definição dos objetivos. Quem define o objetivo na empresa? Independente se é o processo de controle pela auditoria ou se é o processo de controle da empresa, é a administração que tem que definir para onde a empresa vai. Não é o papel do auditor. Tem organização que joga isso nas costas do auditor. Fala assim, poxa, eu não sei para onde eu estou indo, define. Não sou eu que tenho que definir, é o próprio gestor que tem que definir, o dono da empresa. Avaliação de riscos. Num processo tradicional, você senta com a administração da empresa e avalia. Isso é arriscado, isso não é arriscado, sempre com base em algo. No processo de avaliação, de autoavaliação, é a própria administração que vai definir isso. A auditoria só vai treiná-los. Eles vão sentar, se reunir e definir o que é risco e o que não é. Adequação dos controles internos. Quem que é responsável por implantar controle interno na empresa? É a auditoria? É a própria empresa. Se a auditoria implantar o controle, ela perdeu a independência dela. Ela perdeu a existência dela dentro da empresa. Avaliação dos riscos e controles. Geralmente eu pulei algum? Não. Geralmente é feito pelo auditor, que avalia o risco. Então, é o auditor que define na empresa, no processo normal, isso eu estou falando na maioria das vezes, tem empresa que não é assim. A maioria das vezes é o auditor que define o que é risco e a organização aceita. No processo de construção, é a própria equipe que define o que é risco. E às vezes o risco do auditor não muda para a equipe, porque a equipe tem um foco no cliente ou no processo, e o auditor só no risco. O relatório de auditoria, essa daqui acho que é uma das grandes sacadas. O relatório de auditoria é feito por auditores, é óbvio. No processo de autoavaliação, é a equipe de trabalho que faz o reporte. Agora imagine você fez algo errado e tem que redigir um relatório informando a administração disso. Então você passa a ter um comprometimento maior da equipe para ela não ter que redigir um ponto dela mesma. Que é muito chato você chegar para o seu diretor e falar, eu errei, está aqui a prova. Concorda, Eduardo? Claro. Validação dos controles. Eu testei, fiz o relatório e eu vou ter que ter uma validação desses relatórios. Isso é o papel da auditoria. Aí é nessa hora que a auditoria entra e só ela pode avaliar. Se você não tiver essa avaliação, perdeu o sentido de você ter um processo de autoavaliação. Não tem ninguém garantido que a autoavaliação está certa e nem que o cara comeu bola ao redigir o relatório. E os objetivos da auditoria geralmente são feitos, ou melhor, da organização,
geralmente são feitos pela auditoria, e o processo passa para a área da administração. Onde que eu ganho eficiência? Na avaliação dos riscos, não é mais feito por um auditor, e sim pela equipe de trabalho, e eu deixo de fazer o relatório e passo o relatório para as equipes de trabalho. Posso fazer uma pergunta para você? À vontade. Pode voltar um slide? Você acha que, por exemplo, dentro desses dois itens que você circulou, avaliação de risco e controle e relatório, você acha que a participação de um auditor nesse processo, não diretamente, mas acompanhando ou orientando, ele pode trazer algum malefício para o controle ou para a autoavaliação? Não, eu acho que inicialmente tem que ter um acompanhamento. Tá? Um acompanhamento do auditor para saber. Uma área geralmente não sai do zero fazendo o relatório. Porém, não tem malefício nenhum no auditor acompanhando. Porém, no futuro, o auditor tem que sair e deixar a área elaborar o relatório sozinho. Onde que vai entrar a auditoria? No próximo passo. É porque só a experiência nossa lá, o que acontece? Hoje nós canalizamos para a auditoria a recepção desses questionários. Nós fazemos digamos assim, um controle disso, né? O que a área mandou, se está efetivo ou inefetivo o controle, qual a observação dela, qual que foi o plano de ação, se caso se transformou em inefetivo o controle. Então, nós fazemos essa canalização, nós somos responsáveis pela guarda de todos esses questionários, pela guarda de todos esses relatórios, que eu posso dizer assim. Você acha que isso é um malefício? Não, isso é exatamente assim que deveria funcionar um processo de control software assessment. A avaliação tem que ser da auditoria. A elaboração das áreas. Perfeito. E a avaliação da auditoria. Isso não perde independência. Já ao contrário, se ela ajudasse a elaborar o teste, aí sim. Mas as áreas têm que fazer o processo de autoavaliação sozinhas. É muito comum também, não sei se alguém vai se enquadrar, mas de empresas gigantes, multinacionais, contratarem auditores externos para responder os questionários de autoavaliação. Você já perdeu o foco do negócio. Porque ele deixou de ser uma autoavaliação e passou a ser uma avaliação normal. Você perdeu o treinamento da equipe. E o ruim é quando você pergunta por que a empresa fez isso, eles respondem porque a gente não tem capacidade de responder o relatório. Aí, jogou o control software assessment no lixo. Ok? Muito boa a pergunta. Obrigado. Por onde começar? Agora vem o passo a passo. Quem tem uma ideia por onde a gente começa o control software assessment? Mapeando os controles. Mapeando os controles, uma ótima resposta. Quem concorda que começa pela autoavaliação? Ou pelo mapeamento, desculpa. Não existe certo e errado, porém existe um caminho mais ou menos doloroso. Começar, a gente precisa mapear. Eu preciso da tutela, né? Se não ter patrocínio lá em cima. Convencer o primeiro. Isso já parte do princípio que a gente precisa. Vamos ter isso em mente. Já. Então, princípio. Vou pular. Tem uma sugestão aqui. Pode falar. Não sei, mudança de cultura da organização? Também. Isso então, vai a vir gente mais com o tempo. Mostrar a importância disso. Eu, como controles internos, é um grande desafio, pelo menos para mostrar a importância de uma formalização de documentos. Para começar. Aí vem, posterior, assim, eles se autoavaliarem também. Porque já é difícil identificar que o documento ele é importante para a organização. Então, acho que o começo seria a comunicação. Sim, a comunicação é importante. Vou dar um exemplo, mas num formato de uma brincadeira. Vamos supor que a gente é investidor agora. Todo mundo aqui vai investir na Bolsa de Valores. A gente vai investir 100 mil. Vai pegar o dinheiro do bolso e colocar na mesa 100 mil. E essa pergunta que eu vou fazer para vocês é a primeira pergunta que a gente faz para um board de uma administração num processo.